Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem, eu espero que você também esteja bem, né? Pessoal, eu quero dar os meus parabéns a você, tá bom? Nossa primeira aula, nosso primeiro estudo, ok? Antes da gente iniciar o nosso estudo, eu quero mandar abraços aí para as pessoas que estão nos seguindo, as pessoas que estão nos acompanhando aí fora do país, tá bom? Mandar um abraço a todos os brasileiros, mandar um abraço aí para os nossos amigos que nos acompanham aí nos Estados Unidos, né? Pessoas aí que nosso canal está alcançando, pessoas dos Estados Unidos. Mandar um abraço para os nossos amigos na Índia, nossos amigos aí na Turquia, na Filipinas, né? Nossos amigos aí na França, nossos amigos franceses. Quero mandar um abraço aí para todos vocês. A Etiópia, né? Nossos amigos aí na Etiópia. Nossos amigos ao redor do Brasil e ao redor do mundo aí, né? Que estão nos ouvindo. Tem alguns países aqui nos seguindo aí, nós estamos alcançando. Quero mandar um abraço para todos vocês e dizer que eu estou muito feliz por você estar aqui mais uma vez, tá? Para a gente estudar a palavra do Senhor, tá certo? Antes da gente iniciar o nosso estudo, eu gostaria de convidar você para fazer uma oração pedindo orientações dos céus, tá bom? Fecha os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Santo, estamos aqui neste momento na Tua presença para estudar um pouquinho da Tua palavra. E te pedimos que o Senhor, com a Tua misericórdia, com a Tua mão poderosa, coloque sobre nós o Teu Espírito Santo e nos guie. Abra nossa mente para compreender o que o Senhor quer nos ensinar, nosso coração para aceitar. E nos ajude a praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Nós te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, amigos, por que a gente tem que fazer uma oração sempre antes de começar um estudo bíblico? Começa por aí. Nós somos seres pecadores e somos incapazes. Nós não temos capacidade suficiente para entrar diante de Deus sem antes pedir permissão a Ele. Muito menos de abrir a sua palavra sem antes pedir a inspiração divina. Se assim não fazemos, somos ilimitados e impossibilitados de entender o que a palavra de Deus nos diz. Tá certo? Então, por isso, toda vez que você for abrir a Bíblia Sagrada, temos que fazer uma oração antes. Ok? E talvez você esteja se perguntando: mas eu nunca tinha visto esse professor aqui no YouTube dando estudo bíblico, não. Talvez até tenha visto, mas nem sabia que essa pessoa dava estudos bíblicos. Pois sim, a gente dá estudo bíblico há muito tempo. Há uns 3 anos atrás aí a gente está nessa jornada. E agora a gente fazia tudo pelo WhatsApp, tá? E agora a gente decidiu passar o estudo bíblico pelo YouTube, porque tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas com a palavra do Senhor, a verdade sobre a palavra de Deus, tá bom? Existem muitas distorções também aí afora. E aqui é o nosso encontro, aqui é o lugarzinho que a gente vai se encontrar para fazer vários estudos, tá bom? E aprender mais da palavra de Deus. Eu convido você aí a pegar uma caneta, a pegar um lápis, a pegar um papel, a pegar mesmo a sua Bíblia, tá? Para que a gente possa aprender juntos o que nós vamos falar aqui, tá bom? Uma coisa que eu quero que você entenda: nada que o Cleomar fala, nada que o pastor fala, nada que ninguém fala está acima da palavra de Deus, ok? Tudo que uma pessoa falar tem que estar de acordo com a palavra de Deus e com a história bíblica, tá certo? Por exemplo, a história bíblica. Eu já falei na nossa abertura, na nossa primeira aula lá, né, de apresentação, que a gente ia fazer esse estudo, né? Eu falei sobre a Bíblia, né? Eu falei que a Bíblia é um livro aí composto por 66 livros, né? 66 livros. A Bíblia foi escrita em 2 etapas, né? Novo e Velho Testamento. Durou um período de 1500 a 1600 anos para ser escrita.
cerca de 40 homens que Deus usou para escrever a Bíblia Sagrada. A gente também estudou que no Velho Testamento são 39 livros e no Novo Testamento são 27 livros, né? A gente estudou também que a Bíblia toda, todos os capítulos da Bíblia somam 1189 capítulos. A gente também estudou que todos os versículos desses 66 livros compostos da Bíblia contêm 31.102 versículos. A gente estudou isso, tá bom? E a gente estudou mais coisas, certo? Não lembro de tudo, mas a gente estudou mais coisas sobre a Bíblia Sagrada, ok? E por que que a gente estudou isso? Porque a própria Bíblia nos ensina que o nosso manual de regra e fé é a palavra de Deus, as Escrituras. E como eu vou aceitar Cristo para a minha vida, vou conhecer esse livro, o conteúdo do livro, eu preciso saber disso. Como eu já falei, tem muitas pessoas que não sabem não conhecem nem o livro que carrega, que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Então a Bíblia, ela é assim. Mas eu vou fazer uma nova recapitulação nesse primeiro estudo de hoje, tá bom? Vai ser um estudo um pouquinho diferente daquele que a gente estudou, mas é quase a mesma coisa. Mas eu quero que você abra bem a mente para você entender, ok? O que é a Bíblia Sagrada, então? A Bíblia Sagrada é uma pequena biblioteca. Uma pequena biblioteca que você tem nas mãos. Essa é a Bíblia Sagrada, ok? Uma pequena biblioteca que você tem nas mãos. Essa pequena biblioteca que é a Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros, como eu já falei, e foi escrita por cerca de 40 autores de distinções diferentes. Pessoas de dinastias, tá bom? De várias dinastias, pessoas diferentes, tá bom? E durou entre 1500 a 1600 anos para ser escrita, ok? Outra coisa que essa Bíblia já fez, milhares de pessoas já deram a vida literalmente em defesa das verdades que está contida na Bíblia Sagrada. Milhares de pessoas já morreram em defesa da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Ok? Morreram por abraçar as verdades. Ok? O que mais que aconteceu? Pessoas que eram totalmente blasfemadores, se tornaram pessoas reverentes. Ok? Pessoas que eram ébrias se tornaram pessoas sóbrias. Ok? Esse livro tem o poder de transformar a vida das pessoas. O que mais? Pessoas que eram criminosas, pessoas que praticavam crimes, se tornaram pessoas confiáveis através da palavra de Deus, das Escrituras. Ok? Ladrões, pessoas que furtavam, se tornaram pessoas honestas. Pessoas que adulteravam, adúlteros, se tornaram pessoas puras. Ok? Tudo isso que a gente leu é o que torna a Bíblia Sagrada, ou seja, um livro tão especial. De onde vem, nós vamos aprender, de onde vem o poder da Bíblia Sagrada para fazer isso, já que é só um livro? Da onde vem esse poder? Que valor tem essa Bíblia Sagrada para o homem atual? Que valor tem? Essas perguntas e outras, elas serão respondidas nesse estudo de hoje. Ok? Então a gente já orou, já estamos aí com a caneta, papel e a Bíblia Sagrada. Vamos analisar de fato o que a Bíblia diz a respeito dela própria. Ok? Primeiro passo que nós vamos ver. Como que Jesus, o Filho de Deus, Jesus, como é que ele considerava as Escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada? Como que ele considerava a Bíblia Sagrada? A gente vai estudar isso aqui agora. Por isso eu te convido para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, verso 17. João 17, verso 17. Ok? Abra sua Bíblia aí. Olha só. Isso aqui Jesus falando a Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
João 17, verso 17. Aqui Jesus está falando com Deus, com o Pai Celestial, e ele fala: Senhor, santifica os meus discípulos na verdade. E ele vai falar: que verdade? Ele vai falar que verdade que é. A tua palavra é a verdade. A Bíblia Sagrada, as Escrituras, é a palavra de Deus. E Jesus disse que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a verdade. E ele, orando ao Pai, diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Talvez possa surgir na sua mente a questão de: então Jesus estava falando para Deus santificar os seus discípulos na verdade? Então é só os discípulos. Ele não estava falando para nós, para Deus santificar nós também na verdade. Sim, ele estava falando para os discípulos. Só que agora ele fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você concorda comigo que as escrituras que estão escritas no evangelho, no livro de João, Lucas, Mateus, Marcos, é o evangelho? Você concorda comigo que esses 4 livros são os evangelhos? Concorda? Pois é. Depois que ele ensina isso aos discípulos, ele fala assim: olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ok? Em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Então veja, passou para os discípulos e falou para os discípulos agora passar para as outras pessoas. Ok? Não é porque Jesus estava falando com os discípulos que a mensagem da palavra de Deus é só para ele. Porque se a gente ficar somente aqui, a gente entende que Jesus estava pedindo para Deus santificar apenas os discípulos. Só que aí, quando a gente vê a história, a gente vê na própria Bíblia, Jesus falou assim, ó: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ok? Toda criatura. Então são para todos nós. Esse é o ponto-chave. Tá certo? Ponto-chave. E o que mais que Jesus falou? Qual era a situação de qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Qual a situação? Agora você vai entender por que Jesus falou para o Pai: santifica-os na verdade, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. No segundo estudo que a gente vai fazer agora. Então Jesus fala assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora eu quero te mostrar qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia, dessa verdade que Jesus disse. Qual é a situação? E o que necessita para elas entender a Bíblia Sagrada? O que necessita? Vamos ler mais um texto? Aqui no livro de Atos, quer ver? No livro de Atos, capítulo 8, Atos capítulo 8, verso 26 ao 31, eu quero ler com você uma situação. Olha para você ver a situação de muitos estudantes da Bíblia. Pessoas que até leem a Bíblia. Tá bom? O verso é o verso 26 ao 31. Tá bom? Vamos lá. Um anjo do Senhor, Atos capítulo 8, verso 26 ao verso 31. E a pergunta é: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? E o que necessitam para eles entender ela? Essa é a pergunta. Ok? Aí vem Atos responder isso. Qual é a situação e o que necessita para que nós possamos compreender a palavra de Deus, a verdade, como Jesus falou em João 17:17. Diz assim no verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha
deserto, ele se levantou e foi. Eis que um eunuco, alto-oficial de Candace, rainha dos Eutípes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu lendo o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Explica. E convidou Filipe a subir e se assentar-se junto a ele. Esse é o livro de Atos, capítulo 8, verso 26 ao verso 31. Esse é o livro de Atos. Então a pergunta foi: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que eles necessitam para entender? Então aqui o livro de Atos está nos respondendo. O que acontece? O Espírito Santo chega em Filipe e fala: olha, vai na estrada de Jerusalém para Gaza e você vai encontrar um eunuco ali. Então você se aproxima dele. O Espírito Santo manda se aproximar dele. E agora Filipe, de longe, escuta o eunuco lendo as escrituras na passagem de Isaías, que falava de Jesus Cristo. Veja que no verso 26, a gente vê que esse eunuco, ele ia adorar a Deus em Jerusalém, ou seja, era um crente. Era um crente. Ele ia adorar a Deus em Jerusalém, ou seja, no templo. E estava voltando para trás. Ok? Depois de ir adorar a Deus em Jerusalém, no templo. Todos nós sabemos que o templo naquela época era o local de adoração a Deus. Certo? Então ele ia adorar a Deus. E estava voltando. Então Filipe se aproxima dele e fala: por acaso você entende o que você está lendo? Veja, nós estamos falando de um crente, de um leitor das Escrituras. Você entende o que você está lendo? E ele vai e fala assim para Filipe: como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? Então o eunuco pede Filipe que sobe na carruagem, sente-se ao lado dele e ensina ele. Então Filipe senta do seu lado e começa a ensinar, e logo na frente você vai ver os versos anteriores, ou os próximos versos para frente, você vai ver aí que chega num local que tem água, e esse eunuco é batizado por Filipe nessa água, tá bom? Veja, era um crente que adorava a Deus em Jerusalém, mas que ainda não tinha passado pelo batismo que Jesus ensinou, ou seja, aquele batismo na água, né? Por imersão. Veja, o batismo bíblico é por imersão, não por aspersão, não por aspersão, ok? Mas por imersão. Ou seja, a pessoa toda é colocada dentro da água e depois levanta. Esse é o batismo bíblico, é o batismo que aquele que veio na frente de Jesus ensinou, e o próprio Jesus foi batizado da mesma forma. Aspersão. E o eunuco também é batizado por Filipe da mesma forma. Ok? Então qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Leia a Bíblia, mas não entende. Não entende. E para entender o que é necessário? Alguém que entende tem que ensinar essa pessoa a entender também, tá certo? E por isso que nós estamos aqui estudando, tá certo? O Espírito Santo já me usou, o Espírito Santo já me ensinou, está me ensinando e agora vai me ajudar a passar o que ele me ensinou para você também. Desta forma, o Espírito Santo está me ensinando e está ensinando você do outro lado. Concorda? O Espírito Santo é o nosso professor, nós somos estudantes, somos alunos do Espírito Santo. Ok? Então aquilo que eu sei, que o Espírito Santo me deu, eu estou entregando para você agora.
ok? E aí você vai ver que realmente a gente tem que ouvir o que a palavra diz e não o que os outros ensinam, não o que a gente aprendeu lá fora, que não tem nada a ver com Bíblia, ok? Sempre que a gente acreditar em uma coisa, a gente tem que ver se aquilo que a gente acredita a Bíblia está falando aquilo ou não, beleza? Vamos para o nosso próximo estudo aqui, tá bom? Olha só. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Olha só. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Então nós vamos aprender. Até isso, esse manual de regra e fé nos ensina. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? A própria Bíblia nos ensina. Olha o que vai falar Isaías, capítulo 28, verso 10. Isaías 28, verso 10. Olha só. Vai nos mostrar como é que estuda a Bíblia. 28, 10. Isaías 28, 10. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías capítulo 28, verso 10. Diz assim, ó. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, qual é a maneira correta de estudar a palavra de Deus? A própria Bíblia nos ensina qual é a maneira correta. Existem preceitos, existem regras, ok? Existem regras. E não é somente num lugar. É um pouquinho em Isaías, é um pouquinho em Apocalipse, um pouquinho em Gênesis. Eu e você nunca vamos encontrar um livro da Bíblia falando de Jesus do começo até o fim. A gente vai encontrar em toda a Bíblia falando sobre Jesus. Alguns locais falando em preceitos, alguns locais falando em regras, ok? E vai falar um pouco num livro, um pouco no outro, um pouco no outro. Então a Bíblia está nos ensinando como estudá-la. É um pouco aqui, um pouco ali. Existem regras, existe preceito. A gente estudou no estudo passado falando sobre os símbolos, lembra? Dos animais, da mulher, da água, né? Do chifre. A gente viu ali da cauda, do dragão, né? A gente viu ali aqueles estudos. Então, existem regras para o estudo bíblico, ok? A gente não se aplica à palavra mulher, ok? Mulher, de fato, de carne e osso, num livro de profecias. A gente não pode interpretar aqui um livro de profecias que está falando mulher e está falando de uma mulher de carne e osso. Consegue compreender? É só voltar aqui no nosso estudo anterior, onde a gente está falando sobre esse assunto, tá bom? E você vai ver essa explicação. Tá bom? O de fato é que a Bíblia está nos ensinando como estudá-la. Veja, alguém pode até falar, não, mas é no livro tal, é no livro fulano de tal, é em tal canto. Mas isso é a pessoa que está falando. A Bíblia está nos dizendo que é um pouco aqui, um pouco ali. Tá certo? É um pouco aqui e um pouco ali. Fechou? Um pouco aqui, um pouco ali. Olha só, que benefício a pessoa que estuda as Escrituras, ou seja, a Bíblia, elas têm? Qual benefício essa pessoa recebe ao estudar as Escrituras? Essa é outra pergunta. Qual o benefício? Porque tem pessoas que podem perguntar assim, por que eu vou estudar a Bíblia? Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Qual é o benefício que tem? Aí nós temos que ir para a Bíblia novamente. Eu não posso vir aqui e falar para você, você vai ter isso. Eu posso até falar, mas o que eu falar tem que estar na Bíblia. Por isso que eu sempre te convido a olhar nas Escrituras. Porque aí não vai ser eu que vou estar falando, mas a Bíblia Sagrada que vai estar falando. Ok? Então vamos lá? João capítulo 5, verso 39. Abra sua Bíblia no livro de João. João capítulo 5, verso 39. João 5, 39. Diz assim, ó. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, qual o benefício que um estudante da Bíblia Sagrada ele tem?
em estudar a Bíblia? Ele encontra na Bíblia Sagrada, segundo as palavras do Filho de Deus, Jesus Cristo, ele encontra a vida eterna. Outra coisa, essa Bíblia Sagrada, o livro, ela dá testemunho de Jesus. Então é ela que vai mostrar quem é Jesus, como é bom confiar em Jesus, o poder de Jesus, o sacrifício de Jesus, tudo que Jesus fez por nós. Ela testemunha do Cristo Filho de Deus. Ok? E o benefício da Bíblia Sagrada. Ela dá testemunho de Jesus e nos dá caminho, ela nos orienta a encontrar a vida eterna. Palavra de Jesus. Por que nós temos que examinar as Escrituras? Porque julga ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus Cristo. Olha que maravilha. Não é muito bom estudar a palavra de Deus? E você está aprendendo isso agora, passo a passo. Tá bom? Entre mais de 8 bilhões de pessoas, você que está nesse vídeo agora, até mesmo em outro país, está tendo a oportunidade, entre mais de 8 bilhões de pessoas, a ouvir essas verdades aqui que poucas pessoas ensinam, tá bom? Falar de Bíblia de boca tem muito. Agora aqui na prática, abrindo verso por verso, capítulo por capítulo, para ver que realmente o que a Bíblia está falando, você está sendo muito maravilhado por Deus para ter esse momento de aprendizado aqui da palavra de Deus, ok? Vamos para o nossa próxima pergunta, nosso próximo estudo aqui, ok? Olha só. Que outros benefícios práticos advém ou a pessoa recebe de examinar a Bíblia? Tem outros benefícios. Que benefícios são esses a mais que um estudante da Bíblia recebe ao estudá-la? Aqui mesmo no livro de João, capítulo 16, verso 13, e depois um verso muito conhecido que é João 8:32. Outro benefício, vamos lá. Aqui no livro, no capítulo 16. E aí você vai anotando esses capítulos, esses versos, para você fazer um resumo depois, um estudo. Assiste o nosso vídeo de novo e vai acompanhando para você ver se de fato é assim mesmo, tá certo? Como eu sempre falo, você nunca deve confiar no que o homem diz e confiar totalmente na palavra de Deus, ok? Se aquilo que eu estou falando é válido, você absorve, e se não é, você descarta, porque assim a palavra não está falando, ok? A gente tem que acreditar na palavra de Deus e nunca no homem, não importa quem é. Não importa quem é o cidadão. Nós todos somos pecadores, ok? Uma coisa que nós temos que colocar no coração, nós não temos nada que seja melhor do que outra pessoa. Nada, não importa. Tem pessoas que têm mais dinheiro? Tem. Mas ele não é melhor do que o outro que não tem. Tem pessoas que têm mais conhecimento? Tem. Mas ele não é melhor do que aquele que não tem conhecimento. Ok? Bom só existe um, palavra de Jesus. Só existe um que é bom. Falou para Filipe. Tá bom? Vamos lá. 16, verso 13. Olha só. A pergunta de novo. Que outros benefícios um estudante da Bíblia pode adquirir? Né? Essa é a pergunta. Tá bom? Então vamos lá. João 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falarás por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só. João 16, 13 está falando, Jesus está falando, e o escritor escreveu o que Jesus falou em João, capítulo 16, verso 13. Jesus está falando, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. E quando esse Espírito da verdade, o Espírito Santo, vier, ele vai te guiar a toda a verdade. Qual é o outro benefício que o estudante da Bíblia tem em estudá-la?
ele é guiado pelo Espírito Santo a toda a verdade. Veja, não é apenas uma parte, não é apenas um pedaço, é toda a verdade, ok? E o João 8,32, esse é um texto que a gente sabe de cor, mas o importante é ler na Bíblia para você ver, tá bom? Você pode reler até, se você já conhece o texto, mas você pode até reler para fixar, né? João 8,32 diz assim, ó, Jesus falando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? O que a gente viu no estudo aqui acima, não é que a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade? Olha o que Jesus falou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E agora o João 8,32 também diz o seguinte. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Precisamos conhecer para que nós possamos ser libertos. Algumas pessoas fazem 7 dias de descarrego, faz jejum, faz isso, faz aquilo, né, para ser liberto. Muitas vezes corre aos empréstimos, muitas vezes faz alguma coisa, vende alguma coisa para poder se libertar de qualquer situação. Veja, o manual do ser humano, que é as Escrituras, está falando que nós temos que conhecer a verdade para que essa verdade nos liberta. Então nós só vamos ser libertos quando nós conhecemos a verdade. Ok? A verdade. Então esses são mais os benefícios que o estudante da Bíblia obtém ao estudar as Escrituras. Correto? Vamos para a nossa próxima pergunta. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Olha só, Jesus falou no nosso primeiro estudo que a gente viu, certo? Como ele enxergava as Escrituras como sendo a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela é a verdade. A gente viu que esse livro ele transformou a vida de muitas pessoas aqui. A gente viu que ele tem 66 livros, né? 40 homens escreveram, 1.189 capítulos, 31.102 versículos, né? Agora vem outra pergunta. Talvez você esteja se perguntando aí. O que garante que a Bíblia Sagrada ela é confiável? O que garante que ela é confiável? Né? Aí nós temos que ler a Bíblia novamente, porque nós vamos encontrar nas Escrituras o que garante que ela é um livro 100% confiável. Ok? Vamos lá então descobrir o que garante que essa Bíblia ela é confiável? 2 Pedro, capítulo 1, 21. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, 21. Porque nunca, 2 Pedro, capítulo 1, 21. Porque nunca, a palavra nunca, não é talvez, não, nunca. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja, 2 Pedro, capítulo 1, anota aí, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, está nos dando a garantia o que faz essa Bíblia, esse livro que nós carregamos, ser um livro confiável. Veja, eu falei lá atrás que cerca de 40 homens usados por Deus escreveram as Escrituras. E agora vem a pergunta, o que faz dela ser confiável? Será que esses homens escreveram o que eles quiseram na Bíblia? Aqui está falando, porque nunca, jamais, nenhuma profecia da Bíblia
foi dada por vontade humana. Foi homens que escreveram? Foram, mas não pela vontade deles. Mas homens santos, esses homens usados, homens de Deus, usados, homens santos, as escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E o que faz a Bíblia ser confiável? O próprio Deus, o Deus Espírito Santo, é quem guiou esses homens. É quem inspirou esses homens a escrever o conteúdo que nós temos hoje, que é a palavra de Deus. Ok? Até porque na época os homens eram analfabetos. Eram pessoas que não tinham muito conhecimento escolar. Tá bom? E o livro que nós temos com poder tão grande era incapaz, era impossível homens comuns escrever um livro da forma que é a palavra de Deus, as Escrituras, ok? Não tinha esse conhecimento na época, não tinha essa sabedoria na época, a não ser que ela viesse vinda do próprio Deus, tá bom? Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, ok? Agora outra pergunta interessante. A Bíblia toda, será que a Bíblia toda ela foi escrita por Deus? Ela foi inspirada? Será se alguém não foi lá e colocou alguma coisa a mais? Né? Aí nós temos que ir para a Bíblia novamente, já que ela é o nosso manual de regra e fé, para descobrir o que ela diz. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. E aí eu te convido a ir em 2 Timóteo, capítulo 3, para a gente ver essa questão. Capítulo 3, o verso 16. Diz assim, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura... Eu quero ler o verso 15 para você poder entender melhor. Aliás, do verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteiramente sabendo de quem o aprendeste. Jesus falando, isso é Jesus falando. E aí Timóteo vem e escreve. E que desde a infância sabeis as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso aqui é Timóteo. Ele é inspirado, certo? Ele é inspirado a escrever isso aqui. Ok? Jesus, Espírito Santo, Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, composto aí pelo Espírito Santo e Deus o Pai. Ok? Então ele está sendo inspirado aqui a escrever essas questões. E aí entra no verso 16 de 2 Timóteo, capítulo 3. Verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok? Para toda boa obra. Então, quanto do texto sagrado foi inspirado por Deus? Eu vou ler o verso 16 de novo. Ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a escritura é inspirada por Deus. Quanto da escritura é inspirada por Deus? O texto responde: toda a escritura. Agora vai sair fumacinha da sua cabeça, porque o texto de Timóteo está falando que toda a escritura foi inspirada por Deus. Olha a segunda pergunta. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Que parte da Bíblia não foi escrita por homem? Lembra, Timóteo está falando que toda a escritura foi inspirada por Deus. Foi escrita por homem, mas toda inspirada por Deus. Vamos lá então?
Olha Êxodo 31, verso 18. Êxodo 31, verso 18. 31:18. E tendo acabado, Êxodo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, ou seja, os 10 mandamentos, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Que parte nas escrituras que não foi escrita por homem? A lei de Deus. As tábuas do testemunho. O próprio Deus desceu no Monte Sinai, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, e o próprio Deus desceu no Monte Sinai e escreveu a sua lei em 2 tábuas de pedra. 4 mandamentos, 4 leis na primeira tábua e 6 leis na segunda tábua. Ok? A primeira tábua se refere a amar a Deus, a segunda tábua se refere a amar o próximo. Ok? E aí você pode abrir Êxodo 20, que você vai encontrar ali o que foi que Deus escreveu nas tábuas de pedra. Você vai ver os 10 mandamentos. Ok? Os 10 mandamentos. Então a lei de Deus foi escrita nas tábuas de pedra no Monte Sinai e Deus entregou a Moisés para que ele passasse para o seu povo. Para o povo da época, para o povo de Deus. O povo de Deus na época era os israelitas, ok? Na época era os israelitas. Hoje somos todos nós, né? Somos todos nós. Então, a lei de Deus foi a única parte da Bíblia que não foi escrita por homem. Existe 3 vezes na Bíblia que mostra Deus escrevendo algo, ok? A primeira vez que Deus escreveu foi a sua lei nas tábuas de pedra, como fala Êxodo 31, verso 18. O próprio Deus escreveu nas tábuas de pedra. Qual foi a outra vez que Deus escreveu também? Lá no livro de Daniel, na Babilônia, na época que os israelitas eram escravos da Babilônia, Deus também escreve na parede, né? Na parede. Uma mão misteriosa aparece e escreve ali, Mene, Mene, Tekel ou Passim. Ali é outra vez que Deus escreve. Qual foi a terceira vez que Deus escreve? Quando os homens levam a Maria Madalena diante de a mulher adúltera, tá bom? Não vou falar Maria Madalena, porque existem alguns pensamentos aí que não pode ser ela, tá bom? Mas eu vou falar para você o que a Bíblia diz, tá bom? O que a Bíblia diz. Levam a mulher adúltera, que é isso que o texto fala, mulher adúltera, diante de Jesus para ser apedrejada. E Jesus se inclina, se abaixa e começa a escrever na terra, na areia, tá bom? Na terra, no chão. Então ali é a terceira vez que o próprio Deus escreve, tá bom? Segundo a Bíblia, qual a única parte da Bíblia que não foi o homem que escreveu? A lei de Deus, os 10 mandamentos. E quem foi que escreveu? O próprio Deus, com o seu próprio dedo, tá bom? Olha só que interessante, né? Vamos lá? Vamos dar mais um... Vamos dar uma avançadinha aqui pra gente finalizar, né? Tá acabando já, tá bom? Existe apenas mais 2 estudos. Olha só. Alguém está autorizado a aumentar... Desculpa. Alguém está autorizado a aumentar alguma coisa da Bíblia? Alterar alguma coisa? Tirar alguma coisa da Bíblia? Colocar alguma coisa a mais? Alguém tem essa autorização? Alguém está autorizado para isso? Olha só, nós temos 2 textos aqui para a gente ler. Vamos ler primeiro Malaquias, tá bom? Malaquias. Vamos olhar? Será que Deus, o próprio Deus, o Criador da terra, dos céus e da terra, aquele que inspirou os discípulos a escrever a Bíblia, será que Deus está autorizado
a mudar alguma coisa das Escrituras? O próprio Deus. Será que ele mesmo se autorizou a fazer isso? Ou será que ele autorizou alguém a fazer isso? Vamos ver? Olha o que Deus vai falar. Malaquias capítulo 3. Vamos lá. O último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, verso 6. 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha, Deus não muda. E aqui não está falando também que ele autorizou alguém para mudar. Então, tem alguém Alguém está autorizado a acrescentar alguma coisa nas Escrituras? Essa é a pergunta. Deus não é. Deus não está autorizado e nem autorizou ninguém. E o que ele está falando é o contrário. Ele está falando, eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo. Porque se eu mudar, você será destruído, o filho de Judá. Tá bom? Então, Deus não muda. O filho de Jacó, né? Eu falei Judá, né? Filho de Jacó. Porque senão vocês, filhos de Jacó, serão destruídos. Então eu, Senhor, não mudo. Tá certo? Deus não muda. Ah, mas tá falando aqui, ó. O roubo do tocante, os dízimos e as ofertas. Tá falando disso. O importante não é do que tá falando. O importante é o que Deus tá falando. Eu, o Senhor teu Deus, não mudo. Ele tá falando que ele não muda. Se ele não muda, ele não pode mudar as Escrituras. Ok? Ele não está autorizado a mudar e nem autorizou ninguém a mudar, porque ele mesmo está falando, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Tudo bem? Entendeu agora? Ah, tá falando de dízimo e oferta. Beleza. Mas o que Deus está falando, o caráter de Deus, ele não muda. Correto? Beleza. Vamos para outro texto, para ver se mais alguém está autorizado a mudar alguma coisa da palavra do Senhor. Vamos lá. Aqui mesmo em Mateus, capítulo 5, verso 17, eu te convido a analisar. Olha o que Jesus está falando. Capítulo 5, verso 17. Jesus mesmo dizendo, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E aí eu quero ler até o último verso, tá bom? Para você entender. Porque algumas pessoas ensinam por aí que Jesus aboliu a lei. Que Jesus veio aqui agora que o Velho Testamento não precisa mais. Ok? Que a guarda do sábado não precisa, que algumas coisas lá do Velho Testamento não precisa mais. De fato, algumas coisas do Velho Testamento não precisa mais. Mas o que não precisa do Velho Testamento, a própria Bíblia revela o que é. O próprio texto fala. Né? Diz ali, ó, Jesus aboliu a lei na sua carne em forma de ordenanças. Então, as leis de ordenanças, elas foram extintas. Elas continuam na Bíblia, mas hoje não precisa mais praticar. Quais são as leis de ordenanças? As leis de ordenanças são as leis de sacrifícios. Aquilo que os homens faziam para que o perdão de Deus pudesse alcançar as suas vidas. Então, essas leis de ordenanças, elas foram abolidas na carne por Jesus Cristo, ok? Então, as leis de sacrifícios são as leis em forma de ordenanças. E essas leis não precisa mais praticar. Eu e você não precisamos mais oferecer sacrifício, porque Jesus já cumpriu esse sacrifício uma única vez na cruz do Calvário, tá bom? Para não ser preciso a gente fazer mais sacrifício, tá certo? Então, ele diz no verso 17, retornando, não penseis que eu vim revogar a lei. Não vim para revogar a lei ou os profetas. Eu vim para cumprir. E aí ele entra no verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Até tudo se cumprir. Até que tudo se cumpra. Enquanto que Jesus está falando, olha, eu não vim abolir a lei ou os profetas. E eu vou falar mais para você.
Até que o céu e a terra passem, nenhum ar ou um tio jamais passará da lei. Enquanto você olhar para cima e ver céu, enquanto você olhar para baixo e ver terra, então significa que o céu ainda existe e a terra também existe. E Jesus está falando até que o céu pode passar, a terra também pode passar, mas mesmo assim, nada sai da lei de Deus. Jesus está falando no verso 18. Até que tudo se cumpra. Quando é que tudo vai se cumprir? Depois que Jesus voltar à terra, depois de 1000 anos, a Bíblia diz que tudo vai se cumprir. Deus vai mandar fogo do céu e todos os ímpios, Satanás, a morte, tudo vai ser consumido. Certo? E isso a gente vai chegar nesse estudo ainda, tá bom? Mas eu estou só te explicando quando é que tudo vai se cumprir. Lá tudo vai se cumprir. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem dor, nem luto, nem choro. Tá certo? Lá tudo vai se cumprir. E o verso 19 nos ajuda. Porque tem pessoas que ensinam, não, Jesus cumpriu, até mostra o verso 17. Abra a Bíblia para você e manda você ler o verso 17. Olha aí, ó. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas vim para cumprir. Fala aí, tá vendo? Jesus já cumpriu. Não precisa mais da gente cumprir. Não é? Abre a Bíblia, mostra para você e lê o texto. Não precisa mais da gente cumprir, porque Jesus já cumpriu. Mas quem está falando que não precisa mais? Então vamos ver o que o próprio Jesus fala no mesmo texto. Verso 19. Olha só. Aquele, porém, que violar um destes mandamentos postos, mesmo que dos menores, mesmo que seja do menor mandamento, mesmo que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Olha o que Jesus está falando. Olha, verso 17. Não vim abolir a lei os profetas, eu vim foi cumprir. Pode passar o céu, verso 18, pode passar o céu e a terra, mas nenhum ar ou um tio jamais passará da lei. Jesus dizendo, Mateus capítulo 5, verso 17 em diante. Ok? E no verso 19, ele vai reforçar o que ele falou. Se alguém ensinar alguém que eu vim abolir a lei ou os profetas, se eu vim fazer tal coisa, se alguém ensinar alguém que a lei não precisa mais ser observada, e ensinar outras pessoas, será considerada mínimo no reino dos céus. Então eu volto a ler o verso 19 para você de novo. Ó. Aquela pessoa que violar um dos mandamentos, mesmo que dos menores postos, dos mandamentos postos, mesmo que dos menores, e ensinar os homens, ensinar outra pessoa, será considerado mínimo no reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 17 em diante. E aí nós estamos no verso 19. Se alguém aprender isso e ensinar os outros que eu vim fazer tal coisa, será considerado mínimo no reino dos céus. E quando Jesus está falando mínimo, é mínimo mesmo, nem lá vai pisar. Ok? Nem lá pisa. É interessante o que Jesus fala a seguir, no mesmo verso 19. Ó. Aquele, porém, que usa observar, ou seja, aqueles que cumprir, como ele cumpriu, veja, ele cumpriu no verso 17, aí ele fala, porém aquele que cumprir, que observar, e ensinar as outras pessoas a fazer o mesmo, a cumprir, a observar também, Jesus está falando, e ensinar, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Perceba. Aquele, porém, que cumprir, aquele, porém, que observar os mandamentos de Deus, as escrituras sagradas, e ensinar as outras pessoas a fazer o mesmo, Jesus está falando que ela vai ser considerada grande no reino dos céus. O que dizer de uma pessoa que ensina que a lei de Deus foi abolida, que Jesus aboliu a lei de Deus, que não precisa mais? O que dizer dela? Ah, não, mas é o pastor que está falando. O problema é do pastor que está falando. Ah, mas foi o bispo que disse. O problema é do bispo que está dizendo. Eu quero saber do que Jesus falou. Jesus está falando, aquele que ensinar que eu vim fazer tal ato, ele será considerado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que observar e cumprir como eu cumpri, ele será considerado grande no reino dos céus.
E aí tem pessoas que falam assim, mas é impossível guardar a lei de Deus. É impossível, ninguém consegue guardar a lei de Deus. Será mesmo, amigo? Isso é uma invenção do Satanás na cabeça das pessoas. Será que você consegue? Quais são os mandamentos de Deus? Quais são os mandamentos de Deus? Que você diz que é impossível não guardar. Não tenha outro Deus diante de mim? Não faça imagem de escultura? Não se encurve diante das imagens de escultura? Não trabalhe no sábado? Nem tu, nem o teu cachorro, nem a tua mulher, nem o teu escravo, nem o forasteiro das tuas portas para dentro? Não matarás? Não adulterarás? Não furtarás? Não cobiçarás a mulher do teu próximo? Não cobiçarás coisa nenhuma do teu próximo? Esses são os mandamentos de Deus. Agora eu vou te perguntar, já que ninguém pode cumprir, será que você não consegue viver sem ter outro Deus na tua vida? É impossível você viver somente com Deus Todo-Poderoso? Será que é impossível você não fabricar uma imagem de escultura para você adorar ela? Será que é impossível você não se ajoelhar diante de uma imagem? Esse é o mandamento de Deus. Será que é impossível você não tomar o nome de Deus em vão, não trabalhar no sábado, não permitir que o teu filho trabalhe, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro, nem o teu empregado, nem o teu escravo, nem o servo, nem a serva? Será que é impossível isso acontecer? Você não consegue fazer isso? Será que você não pode viver em cima da terra sem roubar, sem ser ladrão? Será que você não consegue viver em cima da terra somente com a tua esposa ou somente com o teu esposo? Sem se entregar a outro homem ou outra mulher que não seja o teu esposo ou a tua esposa? Não adulterarás? Sem enganar as pessoas, sem extorquir as pessoas? Porque adultério não é só na questão sexual. Tudo aquilo que você faz que é contra a vontade do Senhor é adultério. Mas você consegue viver sem trair a sua esposa ou o seu esposo trair a sua esposa? Consegue viver? Será que você não consegue? Entende? Será que você não consegue viver sem cobiçar a mulher do teu próximo e nem coisa nenhuma do teu próximo? Você não consegue? Será que você não consegue viver sem matar ninguém? Veja, isso é o que Satanás tem implantado nas cabeças das pessoas. Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é soberano. Jamais Deus vai pedir para você fazer uma coisa que você não pode fazer. Porque o que você não pode fazer, o que você não consegue fazer, ele mesmo faz. Mas jamais ele vai pedir você para fazer uma coisa que você não consegue. O ser humano nunca conseguiria fazer algo para se salvar do pecado. Por isso que o próprio Deus teve que vir aqui e fazer algo para que salvasse o ser humano do pecado. Apocalipse capítulo 5, verso 1 ao 6, vai dizer: procurou no céu, procurou na terra, procurou debaixo da terra e voltou com recado para Deus, os anjos. Ninguém, Senhor, ninguém foi achado digno nem mesmo de olhar para esse livro que está escrito na tua mão. De repente, Jesus aparece no meio da sala de julgamento, no meio da sala do trono. E o ancião se levanta: João, você está chorando por quê? Não precisa chorar mais. Acaba de entrar aqui na sala do trono o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, João. E ele é digno de abrir o livro. Além dele vencer, ele comprou para Deus, com o seu sangue, todo povo, toda língua, toda nação, toda tribo. Jesus é o único digno. Aquilo que eu e você não pode fazer, ele vem e faz. Mas aquilo que eu e você pode fazer, jamais ele vai fazer. Jamais ele vai pedir eu e você para fazer algo que não podemos fazer. Isso é interessante. Ok? Vamos para a nossa última pergunta. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Como são chamados? Será que são chamados de idiotas? Será que são chamados de soberbos? Será que são chamados de doido, como algumas pessoas dizem? Esse negócio de crente, isso é coisa de doido. Esse negócio de crente, isso é maluco, esse cara aí tá é doido. Isso aí é a história da carochinha. Será que a Bíblia fala isso? Vamos ver o que a Bíblia fala dessas pessoas. João capítulo 13. João capítulo 13.
capítulo 13, verso 17. 13 e 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados vocês são, se as praticardes. Olha só. João capítulo 13, verso 17. Olha, se você saber dessas coisas da Bíblia e praticar elas, você será feliz, será bem-aventurado. Vamos ler mais um texto? Tiago 1, verso 22. Tiago 1, verso 22. Vamos lá. 1, verso 22. Tiago 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ok? Como são chamados? Praticantes da palavra. E não se engane você mesmo. Como é que a Bíblia chama os praticantes dos ensinos bíblicos? Estudantes da palavra, felizes, praticantes da palavra de Deus. Viu que não é doido, que não é maluco, que não é história da carochinha? A Bíblia diz que são pessoas praticantes da palavra. Praticantes da palavra. É isso que você é. Filho de Deus. Entendeu, amigo? Bom, meus queridos, eu queria continuar esse estudo com você, mas a gente chegou ao fim. Mas eu te deixo muito feliz a saber que nós no próximo estudo, nós temos o próximo estudo, tá bom? E eu já vou deixar o chamado aí no post pro nosso próximo estudo, tá bom? Antes da gente finalizar, eu quero ter a certeza que você anotou todos os nossos versos, os nossos capítulos. Se não anotou, volta no vídeo, dá um pause, anote os versos, todos os versos que a gente estudou. Reflita nos versos que a gente estudou e veja se é assim que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Não fique só ouvindo o que o Cleomar falou, o que alguém falou. Vamos estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. O mundo está de mal a pior e só ficará de pé aqueles que estiver ao lado de Cristo. Decida hoje pela sua vida. Eu desejo que você tenha uma vida maravilhosa na presença de Deus. Que tudo que eu e você vier fazer seja para a honra e para a sua glória. Antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Ore comigo. Querido Pai Celestial, obrigado porque nesse momento o Senhor nos ensinou o que é a Tua Palavra, que a Tua Palavra é a verdade. Que o Senhor não veio abolir coisa nenhuma. Que o Senhor veio foi cumprir, nos ensinar a cumprir. Que todos aqueles que cumprir como o Senhor cumpria, observar como o Senhor observava e observa, será considerado grande no reino dos céus. Eu coloco nossos amigos nos Estados Unidos, nossos amigos na Turquia, na França, na Filipinas, nossos amigos na Etiópia, nossos amigos em vários outros lugares do país que eu não estou lembrado agora, Senhor, que está aqui na lista, que é aonde nosso canal está chegando. Coloco na Tua presença e peço mais uma vez, Senhor, abra a nossa mente para que nós possamos entender e o nosso coração para que possamos aceitar. Mais do que isso, Pai, ajude-nos a praticar para sermos felizes, assim como a Tua palavra diz. Sejamos praticantes da Tua palavra e sejamos felizes, bem-aventurados. Eu coloco esse povo na Tua presença, Pai. Peço perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, amigo. Eu te espero no nosso próximo estudo. Ok? Fique com Deus e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.